que o adolescente reclama que está sem sono, vai dormir tarde e gosta de ficar jogando no celular. Então, volto a dizer, talvez o padrão de sono deste adolescente é dormir tarde e acordar tarde. Se você tem um adolescente que está num período de vigília e não tem nenhuma outra atividade, naturalmente ele vai procurar o celular, né? E qual que é o grande problema do celular? Para as mães que estão nos assistindo e para os pais que estão nos assistindo entenderem. O celular ele tem dois problemas. Primeiro, ele é bastante excitante. Os conteúdos que tem ali no celular e que os adolescentes têm acesso provocam estímulo, né? Então, você entra no WhatsApp, é um estímulo. Você fala ali com várias pessoas ao mesmo tempo, com vários grupos ao mesmo tempo. Você entra no YouTube, é outro tipo de estímulo. Então tem os canais do YouTube que a molecada gosta de ver também hoje em dia. Isso quando tem os joguinhos, né? E tem os joguinhos, né? E grande parte dos jogos hoje são jogos que você joga em grupo, né? Com várias pessoas do mundo. E quando você menos percebe, Pivo, o que acontece? Aquele adolescente está ali há 3, 4 horas. E um outro problema, o celular emite uma frequência de luz, que é a luz azul. E essa luz, ela faz o quê? Ela inibe a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, a melatonina, nós produzimos a melatonina. Então, teoricamente, uma pessoa que não tem nenhuma evidência clínica de deficiência de produção de melatonina, não precisa ficar tomando melatonina. É a gente que ferra um pouco com a produção dela, se expondo excessivamente à luz artificial no período noturno. Então, neste adolescente que fica muito tempo no celular à noite, o que você está fazendo? Você atrasa a produção de melatonina. Então, em vez dela começar a ser produzida às 6 da tarde, no adolescente é um pouquinho mais atrasado, por volta das 9 da noite, dependendo da faixa etária. Faz um pico lá entre 3 da manhã, essa melatonina vai ser começada a produzida às 10, às 11, e aí é natural que esse adolescente acorde completamente cansado e sonolento. Então, dentro da dúvida dessa mãe, eu vejo o seguinte: primeiro, tem uma dificuldade, talvez, de imposição de limites, enfim, algum tipo de limitação ao celular. Aí já é uma questão mais pedagógica, é uma questão muito mais difícil do que eu posso imaginar, porque eu não tenho filho, eu também não quero dizer aqui que sou dono da verdade, mas de alguma forma esse limite ele tem que ser imposto, né? Eu tenho bastante conteúdo sobre isso, né? Porque isso atrapalha muito eles. Eu tenho vários casos de alunos que estão indo mal, a gente não sabe por quê, quando vai ver, fica no celular até 2, 3 da manhã, e como você falou, eles têm esse tempo de deslocamento, eles acordam às 5h30 para tomar banho, se arrumar, e aí pegar a perua e chegar na aula às 7, né? E aí o menino tá indo mal porque tá dormindo na aula, só por causa disso. Tipo, às vezes não tem nenhum outro problema. Tira o celular uma semana, a nota sobe. É impressionante. Assim. E eu queria te perguntar, Caio, Diga. Das consequências disso no longo prazo, né? Dessa privação de sono por conta do celular ou de qualquer outra coisa, né? Olha, os estudos em relação às consequências de longo prazo para essa população específica, eles estão começando a crescer em relação a dados, né, robustos, assim, para a gente tirar alguma conclusão agora. Mas o que se sabe é o seguinte: o nosso cérebro ele se desenvolve até por volta, isso vai depender muito da pessoa, mas no geral, até por volta de 20 anos de idade, a gente faz um processo que nós chamamos de podas neuronais. Por que tem esse nome? Vou dar o exemplo mais claro aqui. Imagina uma árvore, aqui em São Paulo, direto, quer dizer, não tanto como deveria ser feito, mas quando a árvore cresce, você tem que ir lá e dar uma lapidada, né? Você corta o que está ruim, e aí com essa poda você acaba melhorando outras áreas da árvore, estimulando o crescimento de outros ramos e de outros galhos. Na prática, gente, o que acontece com o cérebro
da criança, do adolescente e do adulto jovem é isso. Então, novos caminhos vão sendo formados, caminhos que nós não usamos, eles são podados pelo nosso próprio organismo, por morte celular, e o crescimento celular ele também ocorre. E, acreditem vocês ou não, um dos processos que ajuda muito nessa poda neuronal é justamente o sono. Então, hoje em dia nós temos já dados robustos que uma privação de sono na infância e na adolescência prejudica o crescimento desses indivíduos e o desenvolvimento neuropsicomotor desses indivíduos, né? Para ir um pouquinho mais longe, é até um assunto, eu não diria polêmico, mas é uma coisa que gera muita discussão. O autismo, que é uma doença aí que intriga, né, muitos médicos e muitos pais até hoje, né? Existem teorias de que o autismo estaria relacionado, por exemplo, a uma deficiência ou a um mau funcionamento, vamos dizer assim, do nosso sono REM. Então veja o grau de influência do sono. No caso da mãe. Não, do filho mesmo. O bebê mesmo. A alteração de sono do filho, né? Então, veja o grau de influência do sono nas questões de desenvolvimento neuropsicomotor que nós estamos notando somente aí nos últimos 10, 15 anos. Né? Então, as consequências no longo prazo, as de curto prazo nós já sabemos, é igual para todo mundo. Durma uma noite mal que você vai saber exatamente o que vai acontecer no outro dia. Você vai ficar de mau humor, a sua memória vai ficar ruim, eventualmente você pode ficar sonolento, né? Se expor mais a riscos, tanto no trabalho quanto no trânsito, enfim, na sua vida pessoal, porque você vai ficar mais irritado. Agora, no longo prazo, é isso. Você tem mais doença cardiovascular, doença do coração, né? Você tem mais diabetes, você tem mais déficit de aprendizado, né? E por falar em aprendizado, já perdi a conta isso principalmente na residência, quando eu atendia mais criança e adolescente. Hoje no consultório não é o foco, né, da população que eu atendo, mas eu perdi a conta de pacientes que vinham com um suposto diagnóstico de TDAH e quando você vê esse adolescente está privado de sono. Né? Então a falta de atenção dele, a falta de concentração dele e a hiperatividade dele, na verdade, não era um TDAH, é uma privação de sono, que dá os mesmos sintomas. Né? Então, veja como o sono é importante. Então, não é simplesmente dar um remédio, não é simplesmente liga e desliga. É todo um processo que deve ser investigado com muito carinho e muito detalhe. Né? Tem que ser chato mesmo com o sono. Porque depois que você diagnostica a coisa, ela caminha por si só. Né? A pessoa tem uma qualidade de vida bem melhor. Cara, sobre isso que você falou do TDAH, o que mais acontece é mãe chegar aqui falando já, meu filho tem TDAH. E eu aprendi que eu tenho que perguntar, tá, quem falou, cadê o laudo, deixa eu entender. E na maioria das vezes não existe, não tem diagnóstico, não teve uma junta médica, né, que deu esse diagnóstico. E só para voltar no assunto do autismo, que eu vi que tem umas perguntas aqui, não ficou claro para as mães se o sono da mãe durante a gravidez afeta a saúde da criança e se o sono da mãe é o que causa o autismo, né? Só para deixar claro esse ponto. Não, não é o sono da mãe, é o sono do bebê. É o sono do bebê. Não existem estudos, até o meu conhecimento, né? Se alguém souber, por favor, me mande, mas não existem estudos que falam isso. Olha, o sono durante a gravidez vai afetar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Tem vários outros estudos em diversas outras áreas da medicina, né? Por estresse durante o parto, algumas doenças durante a gravidez, como diabetes gestacional, a própria eclâmpsia, enfim, tem várias doenças na gravidez,
o próprio uso de álcool durante a gravidez, algumas medicações, isso sim está bem determinado. Agora, o sono da mãe no crescimento da criança eu não tenho conhecimento, mas é o sono da criança mesmo. Por quê? O autismo, a criança, você não diagnostica a criança com autismo no momento de parto. Isso você vai perceber aí por volta de 1, 2 anos de idade ou até mais tardiamente. Então, existe todo um intervalo de tempo antes que alterações do sono podem ocorrer que quem defende esta teoria fala, olha, isso pode causar o autismo. Mas veja, gente, isso não está comprovado, tá? Isso são estudos muito recentes, com evidências até que relativamente confiáveis, que dizem isso. Mas a gente precisa estudar isso em populações muito maiores do que os estudos que são feitos hoje, né? Para de fato bater o martelo. Acho que vai demorar muito ainda para a gente descobrir de fato a causa do autismo, né? O que a gente trabalha hoje é uma doença uma doença multifatorial, né? Que são várias causas envolvidas. Você tem genética, você tem a influência do ambiente, você tem a vida, enfim, várias coisas. Autismo dá uma outra live, né? Sim, sem dúvida.